gravar. Hoje é dia 30 de julho de 2020. Estamos iniciando mais uma aula de análise microeconômica para a primeira turma de administração de empresas da Universidade de Vassouras, em Maricá. É uma alegria, é um prazer ser educador, que é a profissão mais bela que existe, embora não seja a melhor remunerada, mas é a mais bela e a mais importante, a mais fundamental, né? Porque todos têm que passar pelos bancos escolares, todos passam pelo crivo de vários professores até chegar à sua profissão. E mesmo depois de estarem formados, devemos continuar buscando o conhecimento, né, e nos deparando com vários mestres ao longo da vida, né? E aqui estamos nós, mais uma vez, né? A galera está chegando aí, nós já temos aqui, eu quero dar boa noite a Ana Carolina, a Adalto da Silva, a Alexandra Monteiro, Alexandra Monteiro, Amanda Brum Barbosa, Amanda Soares, Ana Carolina, André Simas, Beatriz Moura, Breno Correia, Carmen Lúcia Braga, Claudilei Gomes dos Santos, o homem da Beca, Cristiane Mazeto, deixa eu baixar aqui para ver os outros. Cristiane, Elias Araújo, desse eu não fujo, Karen Ferreira de Freitas, Laís Mata, não mata não, Laís, faça isso não, Luan Mateus, oi, Luan Mateus, Luiz Fernando, opa, aí agora passou rápido aqui que eu nem vi. Matheus Gomes, Ramon Coutinho, Ricardo Araújo, Roberta Marques, Tamara Alencar, Tamaira Cardoso. Cadê que mais? E Tamara Cardoso, acabou. Acabou. Entrou mais alguém que eu não tenha chamado? É um prazer enorme estar com vocês novamente, né? Bem, vamos lá. Vamos começar pelo início do que me foi perguntado hoje. Quem foi que falou? Fala para mim aí, repete para mim o que você falou sobre o trabalho que eu botei lá para vocês realizarem, né? Para me entregarem semana que vem. Alguém falou aí sobre o trabalho, quer alguma orientação? Roberta, eu que falei. Roberta? Então, diga de novo, por favor. Eu pedi para o senhor dar uma luz a respeito do trabalho. Uma luz a respeito do trabalho. Então, você tem aí o que eu pedi? O que estava escrito lá? Fala para mim. Peraí, deixa eu abrir aqui, tá? Aqui na foto. Tá, abre aí para ver. Se não me engano, eu pedi para falar sobre a história da administração, foi não? Sobre os clássicos. O senhor pediu para fazer uma breve retrospectiva aí da evolução da teoria econômica. Isso, a evolução, na verdade, a evolução da história da economia, né? Onde você vai ver os clássicos, depois você vai ver os liberais, os neoliberais, você vai pegar a história da economia. E isso tem em qualquer livro de introdução à economia. Você pode pegar qualquer livro. Lógico que vai ser mais fácil se você pegar qualquer livro, você vai encontrar de introdução à economia. Mas o livro base da universidade é Introdução à Economia, Economia Micro e Macro, né, do Vasconcelos, ou Introdução à Economia do Manquil, né?
Mas qualquer outro livro de economia, de introdução à economia, vai mostrar a vocês, vai falar sobre a história da economia, né? E o que eu quero é que vocês façam uma pesquisazinha, né? Eu não sei quantas linhas eu botei lá, mas eu acho que eu devo ter pedido 20 linhas, o mínimo de 20 linhas. O Né? mínimo Por foi quê? esse. Porque não tem condições de fazer menos de 20 linhas, porque você vai contar a história da economia. Né? Então, você vai pegar os clássicos, você vai pegar os liberais e os neoliberais, basicamente, pegando esses três grandes blocos aí, vocês desenvolvem facilmente o trabalho. Não tem mistério, não. E ao longo da semana, se tiverem dificuldade, é só entrar em contato lá pelo Zap, não tem problema nenhum, não. Tá bom? Eu só peço paciência, porque nem sempre posso responder na hora que vocês pedem. Né? Ontem, por exemplo, dia do meu aniversário, teve aluno mandando Zap para mim para caraca, eu não atendi, porque era meu aniversário. Dá licença, meu aniversário. E aí eu só atendi depois que o povo foi embora, porque minha irmã veio aqui, meu filho com minhas netas. Eu não vou ficar olhando o Zap, até porque se eu ficar olhando o Zap, minha neta briga comigo, tá certo? Mas não tem problema não, é só perguntar e eu vou responder, tá bom? Ajudou, Roberto, ou piorou? Ajudou, professor. Muito obrigada, tá? Então tá bom. O nosso papel é ajudar, a gente não quer prejudicar ninguém. Agora eu vou pedir uma coisa também a vocês, olha só. Eu sei que tudo é muito novo, o AVA é novo, mas vocês têm que mexer no AVA sempre. Vocês só vão aprender bem e dominar o AVA à medida que mexa no AVA. É igual ao celular. Vocês, quando pegaram o celular, o primeiro celular, vocês não entendiam nada. Hoje, você já domina o celular porque vocês têm futucado o celular. O AVA, qualquer sistema, também é assim. Você tem que se familiarizar com o sistema. Vai mexendo com o AVA, daqui a pouco você domina o AVA. E o que eu quero pedir a vocês é o seguinte: os trabalhos, quando vocês fizerem o trabalho, façam, transformem em PDF e coloquem no AVA. Tá certo? E coloquem no AVA. A mesma coisa a provinha de vocês. A provinha de vocês eu vou colocar em PDF. Né? E vocês vão fazer e colocar as respostas, aí transforma em PDF. Porque senão complica para caramba. Complica para caramba. E outra coisa, se não conseguir botar no sistema, você fica sem nota, porque não tem como resolver. Né? A instituição criou o sistema justamente para favorecer o aluno. Aí chega na hora, o cara não bota em PDF, aí complica a vida. Né? Principalmente porque a turma de vocês é uma turma de boa estatura, tem um número razoável de alunos. Né? Então, procure fazer isso, procure entrar no AVA sempre. Mas eu não tenho tempo. Tem sim, todo mundo tem tempo. Então, 24 horas por dia para mim e para você. Então, não tem essa de não ter tempo. Mas eu trabalho, eu também trabalho. Todo mundo trabalha. Né? Então, tem que administrar o tempo. Isso aí que tem que fazer, aprender a administrar o tempo. O tempo é o mesmo para todo mundo, 24 horas. Agora, se você coloca coisa demais no tempo, é lógico que vai chegar um momento que você vai ficar asfixiado, né? Sem condições de dar conta de tudo que você colocou no tempo. Né? E isso é fácil de acontecer, tá, gente? Isso é muito fácil de acontecer. Eu estou pagando um preço alto, porque eu peguei na pandemia, peguei muitos cursos para fazer. E bobeei, porque peguei curso demais. Resultado, tem cursos que eu estou fazendo, alguns eu terminei, alguns eu estou terminando, alguns eu estou iniciando. E tem cursos que eu paguei e não vou fazer. E de quem é a culpa? É minha. É da minha mulher, dos meus filhos, dos meus vizinhos? Não, a culpa é minha. Eu que botei coisa demais nessas 24 horas. Né? Porque, além disso, tem o meu trabalho, quer dizer, eu tenho que dar aula, tenho que preparar a matéria, tenho que buscar
notícias econômicas, tenho que me inteirar da economia mundial, da economia nacional, regional. Então, eu bobeei, botei coisa demais no tempo e estou pagando um preço alto agora. Né? Então, vocês têm que priorizar o quê? Tem que priorizar o estudo, porque o estudo é importante para vocês nesse momento. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Sim, tem que trabalhar. Né? Estou discutindo a questão do trabalho, mas você vai ter que sacrificar alguma coisa, né, para o bem do seu futuro. Agora que você tem que se sacrificar. Vai esperar a minha idade para se sacrificar? Aí está morto. Tá certo? Então, procure botar no AVA em PDF, tá bom? Sempre em PDF. Beleza? Tá claro? Bem, tem um chat aqui, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo no chat, que de repente tem alguma pergunta aí. Né? Ah, não, mas que turma educada, que turma bonita. Ó, boa noite, boa noite, boa noite. Excelente noite, eu estou com vocês, estou com vocês. A noite é boa. Oi, diga. Fala. Quem fala? Ninguém fala mais? Parou de falar? Então tá, então vamos lá. Olha só, eu quero começar hoje, depois de responder a Roberta, eu quero hoje fazer uma aula diferente. E eu trouxe um artigo para a gente conversar sobre esse artigo. Tá certo? Conversar sobre esse artigo. Por quê? Porque esse artigo fala sobre coisas que interessam a nós. Todos nós estamos inseridos nesse artigo. Então, hoje eu quero fazer realmente uma aula diferente. Nós vamos ler o artigo e vamos bater um papo sobre o artigo. Aí eu gostaria realmente que vocês interagissem, né? Porque o artigo diz respeito à minha vida e à sua vida, a vida de todos nós. Né? Logicamente, eu escolhi um artigo da economia, porque a nossa praia aqui é análise microeconômica. Então, eu tinha que trazer alguma coisa ligada à economia. E esse artigo ele é recente, de 2020, de junho de 2020, e eu vou colocar na tela, né, vou ler para vocês e depois nós vamos conversar sobre esse artigo. Ok? Todos entenderam direitinho? Sim. Ok, então vamos lá. Sim, professor. Tudo bem. Beleza, vamos lá. Vou compartilhar então com vocês aqui o artigo. Cadê? Onde é que está? Onde é que eu botei? Acho que está aqui, está. Está aqui. Vocês já estão vendo aí o artigo? Sim. Agora eu estou. Apareceu. Não, ainda não. Apareceu aí para vocês? Banco Mundial prevê queda. Hã? Dá para ver ou não? Dá para ver ou não? Dá para ver, para mim dá para ver sim. Dá. Para mim também. Então, Agora tá dá. não, se dá para ver para um, dá para ver para todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa primeira tela e, à medida que a gente for passando a tela, eu peço para alguém ler, tá bom? Para que haja interatividade e para que vocês não fiquem só ouvindo a minha voz, tá bom? Então, vamos lá. Banco Mundial prevê queda de 8% para a economia brasileira em 2020. Isso foi publicado no dia 10/6/2020. Então, está fresquinho, está novo. Banco Mundial, uma organização mundial, né, internacional, prevê queda de 8% para a economia brasileira em 2020. Pergunto eu a vocês, estudantes de administração de empresa, futuros administradores,
e que já conhecem alguma coisa de economia, porque estão estudando economia. Pergunto a vocês o seguinte: a queda na economia, se ocorrer de fato de 8%, ela é boa ou é ruim para o Brasil? Calma, um de cada vez. Quem responde? Acredito que seja ruim, né? Quem foi? Tamara? Isso. Ô, Tamara, por que você acredita que seja ruim a queda na economia? É porque eu acho que com uma queda da economia afeta diretamente os setores de emprego, o poder aquisitivo das pessoas. Não sei se tem também, acredito que interfira um pouco. Acho que isso. Perfeito, tá correto. Tá perfeito, está correto o seu raciocínio. Então, vamos lá. A pandemia da Covid-19 encolherá a economia global em 5,2% este ano, representando a recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial e provocando o aumento dramático da pobreza extrema, afirmou o Banco Mundial na segunda-feira, dia 8 de junho, em relatório com perspectivas econômicas. Os países mais atingidos são aqueles em que a pandemia foi mais grave e onde há uma certa dependência do comércio global, turismo, exportações de commodities e, finalmente, financiamento externo, segundo o relatório. Para o Brasil, a projeção é de queda de 8%. Nesse bloco, o que é que chama a atenção de vocês? Quem fala? Eu sei que vocês estão lendo de novo, podem ler, tranquilo, sem pressa. Bom, na minha opinião, professor, tá falando que está representando a recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não estava vivo aí nessa época. E por mais que eu me deparei com algumas situações difíceis, eu creio que esse exemplo aí é muito preocupante, né? Perfeito. Muito preocupante. Perfeito. E por que é preocupante? Qual é o sentimento, qual a sensação que você tem quando você lê uma coisa dessa? Parece que o mundo vai acabar, né? Parece que o dinheiro vai acabar, a galera vai ficar sem emprego, tudo vai fechar. Quer dizer, não é uma sensação boa, né? Não é uma sensação boa. Olhando os... Oi? É o caos estabelecido, né? Na minha cabeça. É o caos estabelecido. Ok, pode ser o caos estabelecido. Quando se olha os números nesse bloco aí, só nesse texto, quando se olha os números, qual é a análise que vocês conseguem fazer olhando os números que estão escritos aí nessas linhas? A gente pode observar que, enquanto a economia no restante do mundo aí, ela vai encolher um pouco aí, 5,2%, nós aqui no Brasil vamos ter uma projeção de 8%. Então, nós vamos, entre aspas, sofrer muito mais do que o restante aí dos outros países, das outras economias, que a nossa projeção está um pouco maior, mais elevada do que os demais, né? Isso, cara, perfeita a sua observação. Os números nos mostram que, enquanto a economia mundial vai decrescer 5,2%, o Brasil vai decrescer
8. Isto é, se o mundo vai ficar pobre, o Brasil vai ficar mais pobre. Daí, alguns terem falado que é o caos. Tá? Nós já estamos vivendo o início do caos, com as quebradeiras, com essa semana mesmo, a minha sobrinha, de 22 anos, foi demitida. Né? Trabalhava numa empresa, uma boa empresa aqui em Niterói, tinha um bom salário, e veio a pandemia e aproveitaram a pandemia, demitiram várias pessoas, 40 pessoas da empresa, e ela foi uma das 40, tá certo? Então, isso vem acontecendo em larga escala, porque a economia parou, ficou 5 meses estagnada, né, de maneira geral, né, o nosso país parou. Né? O que sustentou o nosso país foi o agronegócio. Né? O agronegócio. Mas muitas empresas quebraram, muitas lojas fecharam, porque é muito difícil. Você que tem negócio, não sei quantos de vocês tem empresa, tem loja, né, tem comércio, mas é muito difícil você ficar 5 meses, quase que metade de um ano, sem produzir, né? Sem produzir, sem ter demanda, sem vender os produtos ou serviços, e as contas não param. Né? Tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar o colégio das crianças, tem que pagar os impostos, né? Tem que pagar. E aí, como é que faz? Né? Então, muita gente não está aguentando porque não se preparou para o imprevisível. Né? Não se preparou para o imprevisível. E aí fica uma lição para cada um de nós também. Nós temos que nos preparar para o imprevisível. A famosa emergência. Né? Quanto é que você tem guardado para situações emergenciais? Né? O brasileiro não guarda nada. O brasileiro não guarda nada. E aí? Quando chega o imprevisível, ele passa a ter uma dificuldade muito maior. Então, fica essa lição para cada um de nós, que a pandemia está nos ensinando. Dentre tantas lições, está nos ensinando também que precisamos nos preparar melhor para o imprevisível. Né? Outra coisa que a pandemia nos ensinou é que precisamos administrar melhor o nosso dinheiro, né? Gastar menos para sobrar mais. Né? Muitos de nós estamos aprendendo a viver comprando menos, gastando menos. E estamos identificando que é possível, sim, viver bem consumindo menos. Tem gente que não se diverte porque acha que para se divertir tem que ter dinheiro. Né? Ledo engano. Tem gente que tem muito dinheiro e não se diverte. Porque fica tão preocupado em ganhar dinheiro, em acumular cada vez mais, que acaba deixando de viver. Né? Eu estou dentro de casa, mas eu me divirto. Eu me divirto comigo, eu me divirto com a minha mulher, me divirto com uma amiga nossa que vem aqui em casa quase todo dia. Eu me divirto com ela, me divirto por telefone, me divirto pela internet, me divirto com vocês, que eu brinco com vocês. Entendeu? Eu ouço minha música, danço sozinho aqui. Eu sou velho, mas gosto de mexer no esqueleto. Aí eu boto a música aqui e começo a dançar aqui. Cara, eu não preciso de ninguém para ser feliz, para ser alegre, para me divertir. Então, você pode se divertir, sim. Não precisa gastar muito, não. Tá? Olha, eu me diverti muito domingo retrasado. Eu fui a um churrasco da família, lógico, né? Todo mundo sentado distante e tal.
mas conversando, comemos uma carninha, brincamos, as crianças brincaram, olha só que coisa linda. E só em olhar alguém alegre você se alegra. Já percebeu isso? O inverso também. Se você entrar num local onde as pessoas estão muito tristes, estão chorosas, você bate uma tristeza em você e daqui a pouco você está chorando. Você já teve essa experiência? Né? Que uma amiga, uma pessoa muito querida, chorando, sofrendo, você vê o sofrimento dela e você assimila para você o sofrimento dela. Né? A alegria é a mesma coisa. E a gente precisa se alegrar. Então, a gente está vendo aí pelo artigo, né, que estamos aprendendo várias coisas aí. Tá certo? Bem, vamos lá, vamos caminhar aqui, porque o artigo é longo. Né? Eu só espero que vocês tirem realmente lições e conclusões boas desse artigo, né? Inclusive a valorização daquilo que dá retorno financeiro para vocês. Né? Essa é a hora também que a gente valoriza aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente tem, que é o nosso trabalho, né? Da onde vem o provento para a gente sustentar a nossa família. Bem, vamos continuar aqui, e aí eu pediria espontaneamente que alguém lesse agora o que está na tela aí. Lê devagar, sem pressa, tranquilo, né? Vendo a pontuação certinha, ok? Vamos lá. Quem se habilita? Vamos lá, eu vou lá. Vai, Ramon. A pandemia da Covid-19 encolherá a economia global em 5,2% este ano, representando a recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial e provocando um aumento dramático da pobreza extrema, afirmou o Banco Mundial na segunda-feira, dia 8, em seu último relatório Global Economy Prospects. Beleza. Nos países ricos, a atividade econômica deverá diminuir 7%, uma vez que o surto do novo coronavírus interrompeu severamente a demanda doméstica e as atividades de suprimento, comércios e finanças, afirmou o documento. Muito bem, Ramon. Obrigado. Beleza. Bem, então vamos ver o que esse bloco, o que a gente consegue enxergar desse bloco aí. Né? Esse bloco é extremamente fácil da gente tirar lições, porque metade do bloco nós já vimos anteriormente. Né? Então, o artigo ele faz quase que uma repetição do que ele disse anteriormente. Né? Mas ele nos dá uma outra informação aí no segundo parágrafo. Quem se atreve a falar sobre o segundo parágrafo? Está dizendo 7%. No primeiro ele estava falando 8%. Estava falando 8%, mas estava falando 8% sobre quem? Da economia, né? Diminuir. Não, Cristiane, preste atenção. Quando falou sobre 8%, se referiu ao Brasil, tá certo? Sim. Então, agora aí não, aí está dizendo que nos países o quê? Ricos. Isso, nos países ricos, a atividade econômica diminuirá quantos por cento? 7%. 7%. Né? O Brasil vai diminuir acima, inclusive, dos países ricos. É isso que eu ia falar, professor. 8% o Brasil. Comparando 7% com os ricos, eu acho que o Brasil não vai ficar em menos de 10%, não, aí, hein? Você acha o quê? Que o Brasil tinha que... Eu acho que o Brasil vai se prejudicar mais do que esses 8% aí, que a gente olhando em volta, Maricá mesmo, entendeu? Tem tanta loja fechada já. Uhum. Imagina o Brasil inteiro. Não, exatamente. O Brasil ele vai ter um impacto maior, bem maior do que os países ricos, que eles vão ter 7%, né, de impacto na economia.
Só que, como são países ricos, eles se recuperam também mais rápido, porque eles têm riqueza. E o Brasil não tem. Tá? O que é duro e difícil é o que está no primeiro parágrafo, quando diz que a recessão vai provocar um aumento dramático da pobreza extrema. Tá? Então, o pobre, ele sempre é o mais prejudicado. É o mais prejudicado. E, nesse sentido, eu creio que todos nós temos um ensinamento muito forte a assimilar. E que lição é essa? É uma lição financeira. Né? O brasileiro, ele não pensa muito no dinheiro de forma positiva. Eu não sei se já fizeram essa pergunta a vocês, mas eu vou fazer. Eu vou escolher aqui, deixa eu tirar a tela, que eu quero escolher agora algumas pessoas aqui de vocês. Vou pegar a Samantha, que está de cara aqui para mim. Samantha, você está aí? Uhum. Então, vamos lá, Samantha. Samantha, o que é o dinheiro para você? O que é o dinheiro para mim? Isso. O que é o dinheiro para você? Perguntinha complicada, né? Tipo, eu não sei o que falar. Dinheiro para mim, acho que chega a ser uma pergunta estranha, porque a gente não para para pensar o que é o dinheiro pra gente. A gente só pega o dinheiro, compra ótimo, essas coisas, Samantha, ótimo, Samantha, ótimo. Sabe? A gente não chega... Ótimo, Samantha, ótimo, porque é isso mesmo. Nós nunca nos fizeram essa pergunta. Tinha que vir um professor louco para fazer essa pergunta a você. É verdade, nunca nos fizeram essa pergunta. O que é o dinheiro para a gente? Entende? O que é o dinheiro para a gente? O dinheiro ajuda ou atrapalha a nossa vida? O dinheiro ajuda ou atrapalha a sua vida? Os dois. Exatamente. Eu ia falar isso também. Os Eu acho dois. que é necessário. Opa, mas... vamos lá. Deixa eu aproveitar Ao mesmo o Claudinei. tempo que é o necessário, o mau uso que nós fazemos do dinheiro acaba nos complicando, sabe? Não, e também as pessoas ficam assim, tão atrás do dinheiro. Tá, pro necessário, mas quem tem dinheiro quer mais dinheiro, quem não tem corre atrás do dinheiro, e as pessoas deixam de viver por causa do dinheiro. Ok, vamos lá, Claudinei, você falou uma coisa muito importante aí, que eu gostei. O que você falou aí do dinheiro? Os dois lados, né? Quais são os dois lados? Pro lado bom e o lado ruim, né? Mas... Qual é o lado ruim? O ruim é que a gente vai depender do dinheiro praticamente a vida inteira. Né? A gente trabalha, rala pra caramba aí e no final das contas a gente nem curte, né? E o lado bom do dinheiro? O bom? O bom é que quem tem, né? Quem tem dá pra aproveitar, curtir, por aí. E você tem aproveitado? Não, professor, trabalho minha vida inteira. Pô, Claudinei, mas por que não, rapaz? O dinheiro tá aí, cara. Tá o dinheiro tá aí. Tá aí no bolso dos outros. Não, dos outros que os outros conquistaram. Né? Pois é. Mas sabe qual é o problema, Claudinei? Nós não fomos estimulados e ensinados a lidar com o dinheiro. Tanto que quando a gente fala sobre dinheiro, olha só o que a gente fala. Não, a gente tem que correr atrás do dinheiro. Se você vai correr atrás dele, tu vai ficar sempre sem dinheiro, tu vai sempre correr atrás dele. Verdade. Né? Você tem que fazer dinheiro. Você tem que fazer dinheiro. E como é que a gente faz dinheiro? Essa aula está complicada hoje, hein? Fala, Tamara. Guardando, investindo. Investindo.
investindo. Como você sempre fala, tem que separar sempre um pouco para investir. Exatamente. Então, para fazer dinheiro, a gente tem que investir. Para investir, a gente tem que conquistar o dinheiro através dos nossos, o quê? Das nossas expertises, das nossas habilidades. Então, a gente vai trabalhar. Com o trabalho, a gente vai receber um salário. Desse salário é que a gente tem que começar a investir. Entende? Por exemplo, eu estou aqui com vocês. Eu recebo para estar com vocês. Tá? Mas, além de estar com vocês, e olha aí quem está aí, olha aí, a nossa coordenadora nos prestigiando aí, que beleza, hein? Falou em dinheiro, apareceu a coordenadora, que maravilha, tá vendo? Está aproveitando bem aí o dinheiro, está investindo. Chegou bem na hora certa. Então, vejam bem, essa questão do dinheiro ela é muito séria, porque a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. Eu ganho dinheiro aqui? Ganho, eu tenho um salário. O que é que eu faço com esse salário, com esse dinheiro que eu ganho? Porque o problema não é o dinheiro, é o que você faz do dinheiro. Gasta-se demais, você ganha X e gasta X mais Y. Lógico que você vai ter dificuldade. Você vai viver com dificuldade. A sua economia vai ter dificuldade. Né? Então, a pandemia está nos ajudando com relação a lições financeiras, lições sobre o dinheiro. Ok? Voltemos para o nosso artigo. Hein? Vou compartilhar o artigo novamente aqui com vocês. Não vamos perder o foco. Vamos lá. Bem, vamos agora para o próximo bloco do artigo, tá certo? Vamos lá. União para uma recuperação robusta. Quem lê esse texto para nós aí, vamos lá? Quem se habilita? Um de cada vez. Estão tímidos? Querem que eu escolha? Estão tímidos? Vamos lá, professor, vou ler. Vamos lá. Vai, Carmen. União para uma recuperação robusta. Nossa primeira ordem de negócios é tratar da emergência global de saúde e economia, disse ela. Além disso, a comunidade global deve se unir para encontrar maneiras de reconstruir uma recuperação tão robusta quanto possível, para impedir que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego. Em seu relatório econômico global semestral anterior, publicado em janeiro, antes de a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar o surto de Covid-19 uma pandemia em 11 de março, o Banco Mundial havia previsto um crescimento de 2,5% para a economia global este ano, graças a uma recuperação gradual no comércio e no investimento. Obrigado, Carmen. Você é 10. Então, nesse bloco, o que é que nós enxergamos aí nesse bloco? Quem se habilita a aproveitar a oportunidade para fazer uma análise desse bloco agora do artigo que nós estamos analisando. Vamos lá? Vamos lá, vamos interagir. O que nós podemos observar aí que antes de surgir essa pandemia, antes de surgir isso tudo, as expectativas eram bem positivas, né? Um crescimento da economia global em 2,5% era uma expectativa muito boa. E, infelizmente, quando foi declarada aí essa pandemia, e
os meses foram passando e nós tivemos aí, o que tem-se agora, né, o contrário aí, né, a economia decaindo em umas proporções assim, mas o que eles tinham em mente, as proporções que eles colocaram aí, seria um crescimento bem razoável, né? Isso. Infelizmente foi ao contrário agora, né? Exatamente. Então, antes da pandemia, já havia, né, uma perspectiva de crescimento, mas havia um esforço, né, que está claro aqui, né? Além disso, a comunidade global deve se unir para encontrar maneiras de reconstruir uma recuperação tão robusta quanto para impedir que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego. Né? E acabou acontecendo o pior. Né? Acabou acontecendo o pior, porque toda aquela expectativa positiva para a economia global, ela cai por terra em função do surto de Covid. Né? Então, toda aquela previsão otimista de 2,5 acaba indo por água abaixo, vazou, né? E o mundo virou de cabeça para baixo, né? E nós temos que fazer essas avaliações, porque nós estamos nesse barco aí, né, gente? Todos nós estamos nesse barco aí. A gente tem que falar sobre essas coisas, a gente tem que conversar sobre essas coisas. Por quê? Porque nós fazemos parte desse mundo aí. Tá? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Mas a nossa coordenadora nos abandonou já? Poxa, nossa coordenadora, poxa, pensei que ela ia ficar conosco, eu ia fazer uma perguntinha agora a ela dentro da nossa matériazinha, né? Ia perguntar a ela aqui, aproveitar a oportunidade, né? Mas ela já nos deixou. Então, gente, a perspectiva não é positiva, né? Global, não é. A gente não tem que se animar muito, a gente precisa é o seguinte, não perder o otimismo, né? Não perder a sanidade, em primeiro lugar, manter a cabeça arejada, a cabeça boa, né? Olhando sempre para coisas positivas, para aspectos positivos que nos cercam, para as pessoas que nós amamos, para as coisas que nós gostamos, para as coisas que nós queremos ter, queremos conquistar, isso é importante, isso nos estimula a ir além. Né? E uma outra coisa que deve fazer parte da vida de cada um de nós é o desejo de ajudar o próximo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Tá? Eu não sei, eu acho que foi você, não foi, Carmen, que falou sobre as lojas que já fecharam, aí em Maricá, né? Muita loja fechada, isso está em todo lugar, no centro do Rio, no centro de Niterói, as lojas fechadas. Né? Ele não fala de Deus, não fala de religião nem nada, mas ele fala de ajudar, de fazer benfeitorias e tudo mais. Ele é manso, ele é tranquilo. É onde você fala, quando a pessoa vive a religião, em todos os âmbitos da vida dela. Estou sendo abençoado aqui. Beleza? Fala aí. Você acredita? Quem estava falando aí, gente? Que legal. Samanta, você que está falando? Não, eu acho que é o micro da Ana que está aberto, é lá no fundinho, tá para ouvir. Ah, mas é importante. O que eu estou falando a vocês, né, não tem nada a ver com a religião. Tá? Cada um tem a sua religião. Mas nós vamos precisar ajudar as pessoas, cara. Não tem jeito. Nós vamos precisar ajudar, porque a pobreza ela vai estar batendo a nossa porta. Né? Vai bater a nossa porta. E a gente precisa ter solidariedade nesse momento. Tá? Será que eu preciso de 2 quilos de arroz para me alimentar no mês, ou um só dá?
Será que eu não posso comprar 2 quilos e dar 1 quilo a quem precisa? Você está entendendo? Né? E não é só isso, não. Às vezes a pessoa precisa de um ombro amigo ou de um ouvido amigo. Né? E aí a gente tem que estar disposto a ajudar as pessoas em suas necessidades. E as necessidades não são só necessidades materiais. Existem necessidades emocionais e que você precisa, então, se doar. Né? Se doar. Tudo isso faz parte da economia, gente. Né? Economia não são só números, não. Economia é administrar aquilo que é raro. Né? E sentimento positivo, bom, é raro. É raro. Né? Por isso é caro, porque é raro. Bem, vamos a mais um bloco, então, do nosso texto. Mais um bloquinho aqui do nosso texto. O Marcos Vinícius está por aí, gente? Eu não vi o Marcos hoje. Não vi o Marcos. Tô, mestre. Eu tô com problema. É que eu tô com um probleminha aqui, mas eu vou entrar e aparecer. Beleza. Estou no áudio, estou conseguindo ver só o áudio por enquanto. Então tá bom, mas pelo menos tá participando. É porque eu não vi você, senti sua falta. Falou, Marcão. Valeu. Vamos lá, vamos agora a mais um bloco do texto, né, do artigo econômico que nós estamos analisando. Né? Esse eu vou ler para vocês, porque eu senti que vocês estão um pouco assim acanhados, tímidos, né? Não sei porquê, mas vamos lá. Eu não sei se foi a presença da coordenadora que intimidou vocês, hein? Na semana passada, o Banco Mundial divulgou capítulos analíticos do último relatório global de perspectivas econômicas, segundo o qual os países em desenvolvimento e a comunidade internacional podem tomar agora medidas para acelerar a recuperação, a fim de enfraquecer os efeitos adversos de longo prazo. As estimativas atuais mostram que 60 milhões de pessoas podem ser empurradas para a pobreza extrema em 2020. E essas estimativas provavelmente aumentarão ainda mais, com a reabertura das economias avançadas como o principal determinante, disse o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass. Tá? Então, vamos lá, eu vou dar 3 minutos para vocês lerem, tá, em silêncio esse bloco de texto. Enquanto isso, eu vou pegar minha água, porque acabou a minha garrafinha. Tá certo? Quando eu voltar, eu vou perguntar, então, quem responde, e aí vou aguardar a interatividade de vocês. Ok? Volto já. Eis-me aqui, já estou de volta, hein? Vamos lá? Já posso perguntar? Vamos lá, quem se habilita a analisar esse bloco de texto aí?
Ana Carolina, vai lá, Carolina. Alô? Quem fala? Marco? Fala, Marcão. Diga lá. Vou tentar ver se eu entendi aqui. Estão falando praticamente... Eles dizem que nós somos um país, né, que tá ainda em desenvolvimento, o Brasil em si, os países praticamente da América do Sul. E o que acontece? O que eu vejo no texto é de que ele está dando um conselho que a gente pode conseguir amenizar assim, as consequências da situação que vai vir em todo mundo, né? Que seriam algumas tomadas de atitude e decisões. O que primeiro, lá na primeira pergunta que eu não consegui passar, porque o senhor passou uma mensagem que é o que eu creio. Eu ontem vi uma entrevista de um cara que todo mundo acha que é meio louco, que é o Cabo Dacioli, e ele falou de uma situação que eu acho primordial, básica para que a gente consiga sair daqui, que ele fala em amar o outro, né? Mas eu falo de nós nos juntarmos, né? A gente tem que se juntar, porque eu não sei se aconteceu no seu lar, mas aqui no meu lar, como tem muita gente, a gente tem, devido à pandemia e está muito junto, a gente discutia, quando se fala até em termo político, aqui até discussões assim, que você fala assim, pô, para que vamos discutir? Quase se debatendo, se degladiando, né? E a gente não está vendo no setor político, enfim, no empresariado, nada nesse sentido de unir. Está vendo sempre eu sou desse lado, eu sou do outro. Então, acho que a primeira base é a gente tentar se unir como pessoa. E isso aí que o senhor falou é importante. É uma coisa de a gente ajudar o próximo, né? Estar junto do próximo. E segundo, eu acho que nossas autoridades elas precisam também começar a utilizar os meios que ele tem de forma mais assim, certeiras. O que eu acho que está acontecendo é um desperdício de dinheiro e a gente não está acertando, devido até esse ambiente difícil de estar aí, tanto politicamente como eu estava falando, enfim. Então, eu acho que a gente tem que começar a ir por esse campo. Se unir em volta. Não interessa se eu sou ou não sou a favor ou não do governo, mas a gente se entender como povo. E se entendendo como povo, a gente pode começar a pensar em tomar algumas... Perfeito, Marco. Sem dúvida. Se unir nesse sentido. E eu não tenho visto, mestre, assim, no fundo do coração, eu não tenho visto, mesmo das autoridades mundiais, sugestões para nós que não sejam sugestões políticas e partidárias. Você vê que se você fala de um remédio que possa dar resultado porque o outro indicou, você luta para que aquilo não seja levado para todo mundo. Se é do outro lado, eles indicam alguma coisa, aí o governo também, por sua vez, não se dedica a fazer alguma coisa. Então, eu acho que cabe a gente aqui tomar as nossas decisões e tentar se unir e fazer. Porque se a gente ficar também esperando muito, a tendência nossa é piorar, entendeu? Piorar é a minha opinião. Eu não tenho visto efetivamente as outras aí fora, o Banco Mundial em si. O Banco Mundial, ele para mim, ainda está sendo usado politicamente, né, nessa coisa toda aí. Ele serve muito a quem tem dinheiro, né? A gente vê aqui no país a mesma coisa. Eu vi agora uma matéria de que os ricos estão mais ricos no mundo e aqui no Brasil também. E a gente empobreceu, né? A gente empobreceu de uma forma assustadora, cada vez está ficando pior. E o texto está dizendo aí, a tendência é piorar. Isso. Começa pela gente, entendeu? Perfeito. O texto está mostrando que já existe uma perspectiva muito grande de 60 milhões de pessoas serem empurradas para a pobreza extrema, né? Isso a gente está falando economicamente, né? O Marco já fez algumas abordagens aí sobre política, sobre o mundo empresarial, né? É necessário, nesse momento,
que todos compreendam que fazemos parte do mesmo momento, né? Realmente, o rico está mais rico, mas o rico, ele é rico porque, primeiro, ele tem uma facilidade de fazer dinheiro, né? E ele pensa de uma maneira que o pobre não pensa. O pobre precisa pensar igual o rico, com relação a dinheiro que eu estou falando, né? Então, o momento seria, né, o ideal seria que todos se unissem em torno da solução do problema econômico-social brasileiro, né? E não em torno do crescimento do meu negócio, né? Mas esse pensamento colaborativo, ele é muito difícil, não é fácil, não. Mas a verdade é que esse número é muito grande. Pessoas que serão e já estão sendo jogadas, empurradas para a pobreza extrema. Eu disse a vocês que hoje não seria muito agradável, né, o nosso assunto, mas é um assunto econômico, um assunto que a gente precisa conversar. Vamos para mais um bloco, hein? Mais um bloco. Vamos ver aqui para que haja uma participação, né, efetiva de todos. O Marcos já deu sua colaboração, a Carmen também. Vamos ver que a Samanta já falou. Laís Mata, quer falar, Laís? Sobre esse textinho aí? Você lê para a gente? Professor, antes, deixa eu te avisar, quando você chamou a Ana para responder, ela não respondeu porque ela está com problema no microfone, ela está falando no chat também. Tá. Só para você não se sentir que ela não estava aí. Tudo bem, tudo jóia. Então vai lá você agora, lê esse texto para a gente aí. É o quê? Rapidinho, perdão. Lê esse bloco de texto para a gente. As escolhas políticas feitas hoje, incluindo maior transparência da dívida para chamar novos investimentos, avanços mais rápidos na conectividade digital e uma grande expansão das redes de segurança de caixas para os mais pobres, ajudarão a limitar os danos e a construir uma recuperação mais forte, afirmou. Segundo o relatório Global Economic Prospects, a economia dos Estados Unidos deverá contrair 6,1% este ano, enquanto a produção da zona do euro deverá diminuir em torno de 9,1%. Prevê-se que a economia do Japão recue 6,1%. Para o Brasil, a projeção é de queda de 8%. Perfeito. Obrigado, querida. Parabéns, foi muito bem. Vamos lá. Quem quer fazer a análise agora desse bloco do artigo? Quem se habilita? Agora está mais fácil de vocês participarem. Antes, tudo bem que foi de supetão, mas agora já fizemos a análise dos outros, fica mais fácil. Quem se habilita? Vamos lá. Então, vou escolher aqui. Não querem ir espontaneamente. Vamos ver aqui. Adalto, está aí, Adalto? Oi, professor. Boa noite. Você está aí, Adalto? Então, fala aí, Adalto. Qual a análise que você faz aí desse bloco de texto do artigo? Consegue me escutar bem, professor? Escuto bem. Beleza. Pode falar, tranquilo. Então, mais uma vez aí, eles estão focando justamente nas quedas, né? Como está mostrando aí os percentuais aí. Perfeito. E ali na parte de cima, eles dão uma perspectiva que devemos ajudar os mais pobres, né? Para poder diminuir os danos. Isso, exatamente. Né? Ali, ele já
o relatório já aponta algumas soluções, não é verdade? Já aponta algumas soluções ali, ó, quando fala, incluindo maior transparência da dívida para chamar novos investimentos, quer dizer, a transparência leva à confiança, né? E a confiança leva a investimentos. Avanços mais rápidos na conectividade digital. Vocês sabem perfeitamente que as empresas digitais cresceram assustadoramente agora, nesses últimos 5 meses. Né? A pandemia, que levou ao isolamento social, fez com que a compra, por exemplo, digital, crescesse de forma exponencial. Algumas empresas, como a Zoom, está bombando do mundo inteiro, né? E outras empresas aí de tecnologia crescendo muito, avançando muito rapidamente. E isso pode ajudar tremendamente a diminuir o dano causado pela recessão econômica. Você enxergou bem, Adalto. Obrigado pela sua participação. Só uma palavrinha, professor. Sim, fique à vontade. O tempo é seu, o palco é seu. O senhor tocou aí na questão das empresas. Podemos citar aí a Amazon, né? Que ela se consolidou aí de novo com a maior empresa do mundo, né? Uhum. Justamente por causa de vendas online, né? Perfeito. Tem um caso brasileiro fortíssimo, que é do Magazine Luiza. Isso, exatamente, também. O Magazine Luiza está bombando, está vendendo mais do que vendeu no mesmo período do ano anterior. Entendeu? Então, está bombando. Então, o que nos leva a enxergar e a entender que, mesmo em meio ao caos, há possibilidade de crescimento, possibilidade de desenvolvimento. Tá? Eu posso estar passando por um período difícil, mas eu não posso perder a visão de que eu tenho condições de sair da situação e passar para um outro nível, passar para um outro patamar. Tá? E os dados que o relatório Global Economic Prospects aponta, tá? Ele aponta a economia dos Estados Unidos, que vai encolher 6,1%, tá? A zona do euro na Europa vai diminuir 9,1%, o Japão vai diminuir 6,1% e a projeção do Brasil é uma queda de 8%. Né? Mas se deixarem o Paulo Guedes trabalhar, eu acredito que a gente vai diminuir sim, mas não vai chegar a 8%, não. Tá? Agora tem que deixar o cara trabalhar, né? E aí entra uma variável extremamente difícil, no caso brasileiro, que é a variável política. No Brasil, essa variável ela impacta muito a economia do país. Diga, fala, Dalton. Não, Ramon. Ô, Ramon, fala, Ramon, pode falar. Eu acho, assim, apesar dessa queda do Brasil aí ser a mais impactante aí, né? Eu acho que o Brasil não tem dinheiro, mas também, em contrapartida, tem muito... É um país que tem muito a ser explorado aí, que está deixou a desejar aí. Agronegócio aí, o Brasil é potência, referência em bastante coisa, que se de repente começar a explorar um pouco mais isso aí, o governo enfatizar isso e trabalhar mesmo, né? Do jeito que você falou aí, deixar o Paulo Guedes, deixar a economia fluir e não puxar para trás. Eu acho que o Brasil também tem uma
uma grande chance de se recuperar. Não vou dizer rápido, né? Mas também não tão lentamente disso aí. Acho que, não sei se você entendeu o meu raciocínio, a explicação, mas eu acho que o Brasil tem uma grande chance de sair do buraco. Basta todo mundo caminhar junto. Você falou, o que você falou bate com o que o Marcos falou, né? Que é todo mundo caminhar junto, né? Essa questão é que é extremamente difícil no nosso país, em função da variável política que eu falei a vocês, né? Que essa variável... Né, professor? Oi? Da corrupção também, né, professor? É muito dinheiro jogado fora, Não, nosso problema não é a falta de dinheiro, nosso problema é a falta de caráter. Eu sempre falo isso. Nosso problema é falta de caráter. Dinheiro tem, né? Agora, vocês estão tendo um exemplo claro aí, né? de estados que desviaram dinheiro da saúde para combater a pandemia, né, para enriquecer a corruptos. Né? É um problema de caráter. O brasileiro... É muito triste, né, professor? Muito triste. Muito triste, realmente é. Fala, Marco. Eu queria apoiar o pensamento, ele foi muito feliz, mas eu vou lhe dar os exemplos do que eu convivo. O senhor vê a área de petróleo, que eu trabalho com automóveis, a área de petróleo é uma área que ela já está condenada, vai acabar, posses vão acabar. Enfim, a gente está vendo que nós estamos fazendo sucata. Os nossos carros ainda são todos dependentes de combustíveis fósseis. E o que acontece? A tendência, todos já estão começando a procurar opções nessa área. O carro elétrico, a gente vê aí que é uma realidade, a gente vê aí, enfim, energia eólica, como é que é? Eólica. Os ventos, né? Eólica. Liodal, né? Coisa assim. E o que acontece? A gente não vê na posição dos políticos de liderança de investir sobre isso. Isso é abrir muito. Essa área dos ventos, todo mundo está empregado. Quem está nessa área está empregado, entendeu? E está exportando, está mandando para fora. Então, o que eu acho, o pensamento dele, as nossas fontes naturais são realmente inesgotáveis, mas não há investimento. A gente vê aí a parte de pesquisa é uma das coisas que eu não concordo com o governo, apesar de ter votado no Bolsonaro, eu não gostaria de entrar nisso, mas eu não concordo, é o fechamento da área de pesquisa, pouco investimento, corte, e a gente está vendo aí que a nossa área de pesquisa ela é rica, então a gente começa a perder para o pessoal aí fora. Eles pegam nossas ideias, né? Há muitos anos atrás, não sei se o mestre lembra, há muitos anos atrás, tem uns 10 ou 15 anos, nós estávamos enriquecendo nosso urânio e os Estados Unidos a gente fazia plaquetas, eles queriam dentro da nossa usina para saber como é que era feito aquilo. Enquanto não entraram da nossa usina para pegar uma aula de fazer o material, enriquecer o nosso urânio, eles não pegaram. Então a gente também precisa de líderes sérios, já que o nosso povo ele tem um temperamento bem diferente, né? Bem diferente dos outros povos. Que fosse em qualquer outro lugar, isso aqui não estaria acontecendo, né? As coisas seriam diferentes, entendeu? Mas nós vamos superar tudo isso. Eu acredito no Brasil. O Brasil é maior do que esses homens que estão à frente dele. Eu acredito. Bem, vamos ao outro bloco aqui, nos aproximando aqui. Vamos ler aí esse bloco. Quem se habilita a ler o bloco? Deixa eu escolher aqui alguém que ainda não participou. Eu preciso estimular vocês a participarem. Quem falou? Fui eu. Samanta? Aham. Você quer ler, Samanta? Então vai. Eu posso ler. Então leia. O crescimento deverá cair 7,2% na América Latina e no Caribe. O crescimento deverá cair 7,2% na América Latina e no Caribe.
4,7% na Europa e na Ásia Central, 4,2% no Oriente Médio e no Norte da África, 2,8% na África subsaariana, a queda mais profunda já registrada, 7,7% no Sul da Ásia e 0,5%. Não, 2,7%. 2 pontos. Não é 2,7%? É, 2,7%. Você falou 7,7%. Falei? Ai, perdão, professor, eu tô... Vai, Samantha. 2,7% no sul da Ásia e 0,5% no leste da Ásia e no Pacífico. A recessão provocada pela Covid-19 é insingular em muitos aspectos e provavelmente será mais profunda nas economias avançadas desde a Segunda Guerra Mundial e a primeira contração do produto nas economias emergentes e em desenvolvimento, pelo menos nas últimas 6 décadas, afirmou o diretor do Grupo de Perspectiva de Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial, Ian Coase. Não sei se está certo. Está certo, Samantha, é isso aí. Então, esse blocozinho está mais fácil ainda da gente analisar. Por quê? Porque ele continua mostrando os percentuais de queda da economia das diversas áreas do globo terrestre. Então, nós estamos vendo que todos estão sofrendo, né, com a economia, com a retração da economia, e todos sofrerão, uns mais do que outros, mas todos sofrerão. Outra coisa também que está clara aí é que nós nunca tivemos um período, economicamente falando, tão difícil quanto esse. Né? Segundo o diretor aí de uma área do Banco Mundial, há 60 anos que não havia essa queda, né, da economia desta forma aí, né, no mundo inteiro. Tá? Então, realmente é preocupante. Isso está afetando o mundo inteiro. É por isso que as lojas estão fechadas. Né? E caminhando para o final do texto, o episódio atual já viu de longe as reduções mais rápidas e íngremes das previsões de crescimento global já registradas, disse ele. Se o passado é um guia, pode haver mais reduções no crescimento, o que implica que os formuladores de políticas talvez precisem estar prontos para empregar medidas adicionais para apoiar a atividade econômica, salientou. E aí termina o artigo que escolhemos para a nossa aula de hoje, para a gente conversar um pouco hoje, né? Porque isso é economia, gente. Isso é economia. A economia afeta a vida de todos nós. Né? E eu não quero correr com a matéria. Né? Eu vou sempre trazer, de vez em quando, artigos para serem analisados pela turma. Hoje foi só vamos dizer assim, um docezinho de leite delicioso, um pudim de leite, que eu trouxe um pedacinho pequeno para cada um de vocês, para irem se acostumando. Mas vamos fazer algumas análises, né, de coisas que nós já sabemos, de coisas que nós já entendemos. Por exemplo, para a semana que vem, eu vou trazer um estudo de caso para vocês, certo? Esse estudo de caso, eu vou procurar botar... deixa eu ver onde é que eu posso botar. Não, esse estudo de caso vai chegar na mão de vocês. Vai chegar na mão de vocês. Mas eu vou estudar ele aqui com vocês. Né? Da mesma maneira que eu fiz agora aqui, dá para fazer tranquilo. Eu boto na tela, né? Vocês vão ler, né? E vão resolver o problema e vão falar a resolução do problema de vocês. Olha só que coisa legal. Dá para fazer. Mole. A gente pode fazer.
Bem, agora eu gostaria do depoimento de alguns de vocês, pelo menos 3 pessoas. Né? O que vocês acharam dessa análise que nós fizemos desse artigo econômico? Pode falar, professor? Pode, claro, Marcão. Não, eu achei esclarecedor. Acho que a gente tem que começar a pensar em mudar o nosso quadro. Eu tenho que falar daqui do meu país, né? E a tendência nossa, eu creio que é melhorar. Mas, como o senhor tem falado, existem agentes assim externos que a gente depende muito de agentes externos que muitas vezes atrasam assim, a melhora do nosso país. Então, o que eu vejo no texto eu ainda vejo de forma positiva, que ele está dando uma ideia de forma positiva, que a gente pode sair dessa, apesar do declínio da economia, mas que há necessidade de se tomar algumas decisões, como eu falei, tiro certo. E eu creio que a tendência... Eu sou como o senhor, eu sou otimista para tudo. Mas eu sei que é preciso que a gente comece a exigir também, como povo, que as coisas não sejam do jeito que está. E essa maturidade a gente está pegando aos poucos. Eu me lembro que antigamente a gente não reclamava de nada. Hoje, com as mídias, está todo mundo começando a ver os seus direitos. Eu creio que a tendência, eu acho que essa a tendência nossa, apesar das dicas do texto, eu acho que a tendência nossa isso só vai funcionar à medida que o povo ele se unir, começar a ter essa consciência e começar também a fomentar soluções, né? Porque a tendência nossa é essa aí. Nossa nação é uma nação muito criativa, né? Criativo, ser criativo mais que o brasileiro, eu acho que não existe, não. O brasileiro é muito criativo, então acho que a gente tem a tendência de melhorar, entende? Beleza, Marcão. Valeu. Mais uma pessoa. Vamos lá. Calma, não brigue. Um de cada vez. Ih, rapaz, mas estou muito Olha, tímido. professor, vendo esse artigo hoje, não sei, me deu muita tristeza, sabe? Tipo assim, é claro que a gente sabe que temos direito e podemos conseguir sim, só que, igual o Marcos falou aí, que o povo tem que aprender seus direitos e deveres também, eu acredito, só que isso só vai ser possível na hora de votar. Então, temos que aprender muito com tudo que está acontecendo hoje, ajudar o próximo, ter o que eu acho que falta muito é empatia, você se colocar no lugar do outro. E ajudar, não precisa ajudar muita gente não, entendeu? Você conseguindo ajudar o seu vizinho, o seu irmão, o seu amigo. Mas ajudar como? Dando dinheiro? Não, foi igual você falou. Às vezes, ainda mais no meio dessa pandemia, tem tanta gente em depressão que já tinha e tá pior, e às vezes só precisa conversar, chorar. Então, acho que é isso. É claro que, assim, vamos ter, sim, esperança, vamos, né? Acho que agora o momento é esperar aí essa vacina e seguir em frente. Vamos seguir em frente e colocar na mão de Deus e vamos ver o que dá. Acho que é isso. Beleza, Cristiane. Você falou uma palavra-chave, né? Que é a empatia. A empatia é uma habilidade que todos nós temos, mas que precisamos desenvolver, que é essa capacidade de nos colocarmos verdadeiramente no lugar do outro, né? De sofrer as dores do outro, de se alegrar com a alegria do outro, né? Tem gente que vocês certamente conhecem que não se alegram com a sua vitória. O seu sucesso incomoda algumas pessoas do seu círculo de amizade.
às vezes até pessoas da sua família. Não sei se vocês já identificaram isso, mas às vezes, dentro da própria família, o sucesso incomoda alguns familiares que não conseguiram o sucesso que você conseguiu, por exemplo. Não é? Então, é preciso se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro, se alegrar com o outro. Né? Existem textos bíblicos fantásticos que nos ensinam, inclusive, sobre isso. E nesse momento de muita dor, de muito sofrimento, né, eu conheço muita gente que está passando assim, momentos difíceis, porque perderam entes queridos com a enfermidade, né? Pessoas que estão em depressão profunda. Está muito complicado. E as pessoas precisam de nós, de mim e de você. Dentro do seu universo tem um monte de gente que você pode ajudar. Né? Pode ajudar com um vídeo, pode ajudar com uma palavra, pode ajudar com um abraço, nem que seja virtual, sabe? Ligar, e aí, como é que você está e tal. Gente, são pequenos detalhes. Né? As diferenças estão nos pequenos detalhes. Né? Mais um, o último, hein? O último da noite aí. Vamos lá. Quem gostaria de comentar sobre a análise do artigo que fizemos hoje? O que agregou alguma coisa a você esse artigo? É a hora de você falar. Às vezes o aluno reclama porque não tem a possibilidade de falar. Aqui todo mundo pode falar. Vamos lá. Ninguém? Claudilei, nada? Desistiu? Ih, não está nem aí. Pablo? Estou sim, professor, estou aqui sim. Ô, tá aí, Claudilei? E aí, o artigo, fala aí. Fala assim, o que você achou da análise do artigo? Deixa para meus colegas aí, estão mais interagindo aí. Mais ninguém quer falar? Então, eu vou terminar a aula de hoje, já que ninguém quer falar, mas eu quero terminar a aula de hoje falando para vocês uma história que certamente vocês já ouviram, mas nunca é demais ouvir essa história mais uma vez. Conta-se que em uma praia a maré abaixou e a praia ficou repleta de estrelas do mar. E ali um adulto estava passando e viu uma criança, um garoto. E esse garoto estava pegando as estrelas, pegava uma estrela do mar e jogava no mar. Aí pegava outra e jogava no mar. E o adulto se aproximou daquela criança e falou: mas, meu filho, ô menino, você não está vendo que tem muitas estrelas no mar? Não faz nenhuma diferença isso que você está fazendo, você não vai conseguir jogar todas as estrelas no mar, você não vai conseguir. Aí o garotinho jogou mais uma, pegou mais uma do chão, olhou para o adulto e falou assim: mas para essa aqui eu faço a diferença. Ó. E jogou na água. A lição dessa ilustração é que nós sempre podemos fazer a diferença. É pouquinho, mas faz diferença para aquela pessoa que você ajuda. Talvez o que eu passe para vocês seja pouquinho. E se for analisar à luz da academia, é pouquinho, porque é muita informação, é muita coisa. A economia tem muita coisa. E eu passo a vocês um pouquinho, mas esse pouquinho faz a diferença. Tá? Então, nunca deixe de fazer o bem, nunca deixe de ajudar o próximo, nunca deixe de estudar, mesmo que seja um pouquinho.
porque esse pouquinho pode fazer a diferença, como fez a diferença para cada estrela que aquela criança pegava e jogava no mar. Ele não ia resolver o problema de todas as estrelas, mas ele resolveu o problema daquelas que ele achou, que dentro daquela infinidade de estrelas era um pouquinho, mas fez a diferença. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço, obrigado por vocês terem contribuído com a aula de hoje. Uma noite abençoada para vocês, é o que eu desejo, tá bom? Uma boa noite. Professor. Hoje Obrigada, hoje não tem exercício. O exercício hoje foi de análise e de reflexão, tá bom? Um grande abraço, uma noite abençoada. Fiquem com Deus. Amém. Um abraço, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Thank you.